O tema da mensagem de hoje é: suas lamparinas estão acesas? Eu quero ler com você Mateus 25. Mas antes de ler, eu quero te explicar aqui. Nós temos pregado sobre as parábolas e hoje nós vamos pregar sobre Mateus 25. Em Mateus 25 tem duas parábolas. A parábola das 10 virgens, que tem o foco principal para a vigilância, onde nós somos exortados pelo Senhor para sermos crentes, cheios do Espírito e vigilantes. Mas em Mateus 25 também tem uma outra parábola, que é a parábola dos talentos, que o objetivo é mostrar a diligência, a fidelidade. Por quê? Porque Deus nos deu algo e nós vamos ser fiéis àquilo que Deus entregou em nossas mãos, e haverá um dia de prestação de contas que nós vamos receber a recompensa. Mas hoje nós vamos falar da parábola das 10 virgens, aonde mostra o papel principal é mostrar a vigilância. E hoje nós vamos perceber, hoje o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar se nós estamos vigilantes e prontos e preparados, porque o noivo está vindo, o Senhor Jesus está vindo, e Ele virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mateus 25, verso 1, está na tela, nova tradução, linguagem de hoje, na verdade a linguagem é a mensagem, então olha lá na tela que é melhor. Mateus 25, verso 1 diz assim: o reino de Deus é como 10 moças virgens, que com as lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas, e algumas traduções dizem nécias. 5 eram tolas, e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. Interessante que todas dormiram, as 10. No meio da noite, alguém gritou, ao grito: ele está aqui! O noivo está aqui! Saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com as suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, empreste-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Fala para o irmão que está do seu lado: se você quer óleo, vai comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos, vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Aqui nós somos exortados então a sermos pessoas que estão atentos. Aqui nós vemos 10 virgens. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra 10 virgens. E aqui eu sei que vai ter uma quebra de paradigma, porque muitas vezes eu e você fomos ensinados de forma errada nessa parábola. Mas hoje vai ser uma quebra de paradigma. O que está acontecendo aqui, essa parábola descreve um casamento. Um casamento grandioso, o casamento de alguém rico. Imagina um casamento de alguém muito rico. E aí, esse casamento, ele vai ter um grande banquete. E esse banquete é um banquete nupcial. É um banquete onde as famílias dos dois noivos são famílias muito importantes, muito ricas. E então, esse evento que vai acontecer é um evento significativo. É um evento muito importante. Nós estamos aqui num contexto oriental, nosso contexto é ocidental. O contexto oriental é muito diferente do nosso. Por exemplo, uma pessoa aí fora, normalmente quando ela vai casar, ela tem 3 estágios. Qual é o primeiro estágio? Namoro, apesar que nem tem mais namoro, né? Mas namoro, depois o que tem normalmente? Noivado, depois o que tem? Casamento. Na Igreja Batista Água Viva, qual que é o primeiro estágio? Corte, depois noivado e depois casamento. Aqui é um pouco parecido, mas presta atenção, no contexto desta parábola, no contexto oriental, o primeiro estágio é o estágio do compromisso. É o estágio onde era feito um contrato formal entre os respectivos pais do noivo e da noiva. E havia ali um pagamento de um dote. O pai do noivo deveria pagar um dote ao pai da noiva.
Então já havia um contrato, um compromisso, e era pago um dote em relação àquela moça. Então o primeiro estágio já é um estágio onde há compromisso. E aí depende das posses, né? Poderia ali dar muitos bois ou muitas posses. Então depende a quantidade de dinheiro, a riqueza que aquela família tinha, ela ia ali pagar o dote por aquela moça a qual iria se casar. Primeiro estágio então é o estágio do compromisso, é o estágio onde os pais pagam o dote. O segundo estágio é o estágio do noivado, aonde é realizada uma cerimônia na casa dos pais da noiva, e ali tem promessas mútuas, e ali as partes contratantes, né, as testemunhas, todos estão ali, é entregue presentes para a noiva. Então esse é o segundo estágio. E no terceiro estágio, que é o que nós acabamos de ler a parábola, no terceiro estágio é o estágio onde o noivo, ele vai com seus amigos à casa da noiva, para buscar a noiva, porque ela vai pegar a noiva e vai levar para uma grande festa. E esta festa é uma festa que vai anteceder o seu casamento. O noivo então, ele está saindo da sua casa para ir buscar a sua noiva. E nós vemos que no texto ali tem 10 virgens. Na época, a moça queria se casar, ela chamava as suas amigas para a sua casa. Para quê? Para que estivesse ali velando, guardando, né? Hoje nós temos iluminação pública, mas fazia toda parte do ritual da época. Então aquelas amigas da noiva, elas estavam ali com as suas lamparinas. Você sabe o que é uma lamparina? Alguém não sabe o que é uma lamparina, meu Deus do céu? Nós estamos em São Paulo, né? Nós estamos aqui em 2023, é possível que alguém aqui não saiba o que é uma lamparina. Mas vamos lá, todos sabem o que é uma lamparina, amém? E ali então aquelas amigas virgens, aquelas moças virgens, estavam ali então para acompanhar a sua amiga que iria se casar. E a única função daquelas 10 amigas é ir lá acompanhar a moça que iria se casar, a sua amiga que iria se casar. Ela teria que estar com a sua lamparina acesa, porque tanto na casa quanto em todo o caminho, todo o cortejo para a casa do noivo, aonde haveria festa nupcial, elas iriam ali iluminar, elas iriam acompanhar, e elas de uma forma muito honrosa, na verdade as melhores amigas, elas iriam participar desse grande banquete, dessa grande festa nupcial. Mas o texto mostra para nós que das 10 amigas, das madrinhas de casamento, vamos chamar assim, das madrinhas, 5 foram prudentes, 5 tinham um óleo de sobra, mas 5 amigas levaram pouco óleo, e quando o noivo chegou, não tinha mais óleo. Você tem amigas assim também, as prudentes e as não tão prudentes assim? Então o contexto é esse. Eu faço muitos casamentos, irmãos. Eu vejo, tem casamento que chega o noivo, chega a noiva e a madrinha e as testemunhas não chegam. Eu falo, meu Deus do céu, como que tem um casamento que a noiva chega antes dos convidados, né? Antes dos padrinhos. Mas vamos lá. Aqui eles iriam participar então deste banquete. Essas mulheres virgens, elas estavam ali numa posição de honra, a qual elas seriam madrinhas desse casamento. Mulheres virgens, mulheres solteiras. E a única função dela então era ali, estar ali com as suas lamparinas. Então essa história aqui retrata para mim e para você o momento que o noivo ia chegar, o momento que elas teriam que estar prontas para a chegada do noivo. Mas presta atenção, acontecem muitos problemas. Sabe, casamento também muitas coisas saem do controle. O primeiro que nós vemos aqui é que começou a ficar muito tarde. E o noivo chegou, que hora? Meia-noite. É interessante que o texto narra que o noivo demorou. Talvez mais do que o esperado. E as amigas chegaram a dormir. Mas é interessante que quando Jesus está contando essa parábola para os discípulos, nenhum deles ficam surpresos. Então vou dizer para você, parece que no contexto da época era normal o noivo demorar e chegar um pouco tarde e chegar de surpresa mesmo. O segundo problema que acontece aqui é que as amigas, as virgens, todas elas dormem. Ela é para ficar acordada com as suas lamparinas acesas, aguardando o noivo. O terceiro problema é o seguinte, é que as lâmpadas cerimoniais, elas estão se apagando. 5 lamparinas das 10 estão se apagando. E aí, exatamente nesse momento que vem chegando o noivo.
Metade então das moças não tem o óleo extra, impedindo de restabelecer. Essas que não têm o óleo extra, ela vai pedir para as amigas prudentes, mas o que elas recebem de resposta? Fala para a pessoa que está ao seu lado, vai comprar. Por quê? Porque se as prudentes pegassem do seu óleo e dessem para as tolas, para as nécias, provavelmente faltaria o óleo para elas. Então elas estavam preparadas para a missão que lhe foi dada. Elas estavam como amigas, como testemunhas, como madrinhas, preparadas para a grande função que foi dada para elas. 5 estavam prontas, mas 5 eram tolas, eram nécias. E aí nós vemos então que essas que não tinham o óleo necessário, elas tiveram que sair para comprar. Mas elas foram comprar, conseguiram? Sim, provavelmente sim, porque elas voltaram, provavelmente depois de um bom tempo. Aí elas chegaram no lugar da festa. Elas conseguiram entrar na festa? Não. O noivo não deixou ela entrar na festa. E elas ficaram para o lado de fora. Eu e você, irmãos, fomos chamados por Deus. E nós fomos convocados, chamados. Nós temos o privilégio de poder fazer parte de uma grande festa. Eu e você, nós representamos essas madrinhas, né, que são virgens e que possuem um óleo. Eu e você fomos chamados por Deus para quê? Para que nós possamos vigiar, para que nós possamos ter as nossas lamparinas cheias de óleo. O noivo disse para aquelas que não tinham óleo, diz o seguinte: a verdade é que eu não conheço você, nunca conheci vocês. Mateus 7:23 diz assim: afaste de mim, vocês que praticam o mal. A mensagem então da parábola aqui é uma mensagem muito simples. E primeira, eu quero dizer para você aqui, a primeira mensagem dessa parábola é o seguinte: Cristo, o noivo, está vindo. Ele pode chegar mais tarde do que esperamos. E precisamos estar preparados para essa possibilidade. Jesus está vindo. E a boa notícia, ou a má notícia que eu tenho para você é que hoje ele está mais perto de voltar do que ontem. Hoje ele está mais perto de voltar do que o ano passado. Então cada minuto que passa agora está mais próximo de Jesus voltar do que eu falei a primeira vez que ele iria voltar. Então cada vez mais eu e você temos que ter a percepção de que o noivo está voltando. Ele está voltando. E eu e você precisamos estar como? Acordados, com lamparinas cheias de óleo. Por quê? Porque ele vai chegar. Em algum momento alguém vai bradar: Jesus voltou, o noivo voltou, ele está chegando, ele está vindo. A grande questão é como eu estarei na volta de Jesus. Como eu estarei exatamente no momento a qual ele vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar nesses dias. Eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração. Eu creio que o Senhor Jesus, porque irmão, a igreja evangélica, a igreja cristã, todas as gerações, elas aguardaram a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ainda não veio, mas lá, quando há 2000 anos atrás, quando foi perguntado, os discípulos perguntaram para Jesus como seria a volta dele, ele descreveu, e ele disse que seria muito rápido, ele viria como um ladrão. Eu vou dizer para você, a qualquer momento o Senhor Jesus vai vir voltar, buscar a sua igreja, a sua noiva. E na igreja tem 2 tipos de pessoa, 2 grupos de pessoa. Aí nós não vemos na palavra de Deus separando rico de pobre, negro de branco. Nós não vemos separando classes sociais, mas a Bíblia separa classe de pessoas, separa aqueles que têm a lamparina com óleo e lamparina sem óleo. Nós vemos na Bíblia separando o joio do trigo. Existe uma separação daqueles que são salvos e daqueles que não são salvos. Eu tenho uma má notícia para você: existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Existem pessoas que estão gostando da mensagem. Existem pessoas que estão gostando do ambiente da igreja. Existem pessoas que vêm obrigado pela igreja. Existem pessoas que acham que a nossa agenda é legal, que esse culto é legal, mas ainda não tiveram uma experiência com Cristo. E hoje, se você ainda não teve, você vai ter em nome de Jesus. Eu e você então temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele virá. E nós fomos chamados para participar das bodas. Nós somos chamados para participar desta grande festa. Quem aceitou fazer parte dessa grande festa? Aleluia.
Hoje existem pessoas que são batizados, pessoas que são membros, pessoas que frequentam culto, trabalham na igreja, em algum departamento aí, mas nunca tiveram uma experiência genuína com Cristo. Pergunta, você teve uma experiência genuína com Cristo? Como foi o momento que o Senhor Jesus entrou na sua vida, entrou no seu coração? Então eu e você precisamos ter clareza de que nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. Vamos tirar algumas lições então. Em primeiro lugar, Jesus convida a igreja para desfrutar da grande festa do seu casamento. Eu e você fomos chamados e convidados para participar da festa. Eu vou dizer para você, eu estou dentro. Aleluia. Se é festa e tem Jesus, eu estou lá. Também se você fizer uma festa na sua casa e for bênção, for para Jesus, estou lá também. Porque assim, crente gosta de festa, irmão, aleluia. O ambiente da igreja é um ambiente de festa. O crente é um crente feliz. Mas nós vamos participar de uma mega festa. Esta festa, Mateus 25, verso 1, ela diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias ou lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. E Apocalipse 19, verso 7, continua dizendo, olha o que fala em relação a essa festa. Diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo, quem disse? O anjo está dizendo aqui para João, escreve o quê? Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Irmão, você foi convidado para o banquete do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. E no verso 10, olha como foi surpreendente essa experiência de João. Verso 10 diz assim: então caí aos pés para adorá-lo. Quando João está tendo essa experiência, ele recebe essas palavras, João ele cai aos pés do anjo. E aí o anjo fala: não faça isso, sou servo como você, e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João, quando ele ouve falar da festa das bodas do Cordeiro, quando ele ouve o anjo dizendo que felizes aqueles que foram convidados para esta festa, foi um momento tão cheio de êxtase, tão glorioso, tão poderoso, que João cai de joelhos ao pé do anjo. Irmão, você tem ideia do que é essa festa? Eu tenho certeza que eu não estou conseguindo explicar para você como o anjo explicou para João. Eu tenho certeza que nós ainda não conseguimos enxergar o que João viu, porque se nós enxergássemos, nós estaríamos todos no chão. Aleluia. Mas que o Espírito Santo de Deus possa mostrar para nós como vai ser esse momento tão glorioso na presença de Deus. Eu e você então fomos convidados para esta festa. E eu e você, sabe, precisamos ter clareza de que nós somos esses convidados. Diga glória a Deus. E para participar dessa festa, a única coisa que eu preciso, qual que é? Ter a minha lamparina acesa, mas não só acesa, porque as 10 estavam acesas, mas 5 estava faltando óleo. O óleo estava se acabando. Então eu e você precisamos ter as lamparinas acesas, mas nós devemos ter as lamparinas cheias de óleo. Existem pessoas que são esquisitas, difíceis de entender, porque tem gente que não gosta de igreja, não gosta de crente, não gosta de vir domingo e estar sentado como você está sentado, não gosta de viver nada do que nós vivemos e acha que um dia vai entrar no céu para viver a eternidade com Jesus. Não aguenta ouvir o ensino da palavra, não quer andar com outro crente, não abre a casa para outro irmão visitar, não quer edificar a vida de outra pessoa, não quer viver a comunidade cristã, e essas pessoas acham que um dia vão estar no céu na eternidade com Cristo.
Mas não estou falando do não crente, não. Estou falando de pessoas que se acham crente, mas não quer viver a vida cristã, não quer viver a vida de comunidade. São pessoas que não possuem as suas lamparinas cheias de óleo. São pessoas que provavelmente não tiveram uma experiência com Jesus, porque aqueles que tiveram a experiência com Jesus, elas estão prontas, preparadas. Irmão, crente gosta de crente, crente gosta de igreja, crente gosta de vigília, crente gosta de trabalhar no encontro, crente gosta de orar. Aleluia! Muitas mudanças aconteceram na nossa vida porque Jesus entrou no nosso coração, porque nós enxergamos a nossa condição terrível. Mas o Senhor Jesus mudou a nossa vida. Hoje nós sabemos que o nosso futuro é um futuro maravilhoso na presença de Deus. Hoje nós sabemos que tem uma festa que nos aguarda e nós estamos nos preparando para esta festa. A igreja, a Bíblia diz, Apocalipse, que a igreja está sendo adornada, preparada, como uma noiva. Quem já foi noiva aí, aleluia, colocou o vestido de noiva. Homem não é, tá bom, aleluia. Quem já foi noiva aí sabe o que eu estou falando. Tem toda uma preparação do vestido, qual o modelo do vestido, qual é o brinco que vai usar, qual é o colar que vai usar, qual é a cor que vai pintar as unhas, qual é o sapatinho é mais difícil, qual é o sapatinho e qual é tudo. Então uma noiva para o seu casamento, existe todo um adorno e uma preparação para o dia do casamento. Isso é o normal que acontece, ok? E eu quero dizer para você, assim também é essa ilustração que Jesus usa para mim e você entender que a noiva está sendo adornada, a noiva está sendo preparada para a volta do Senhor Jesus. Eu tenho que falar isso para você, irmão. A morte não tem poder nenhum. A morte não resolve nada na nossa vida. O dia que nós morrermos, nós vamos aparecer na presença de Deus como de fato nós somos. A morte, ela é um grande vilão. A morte, ela através do pecado, a morte entrou em ação. A morte começou a ter poder na humanidade. Jesus veio, morreu para vencer a morte. Mas presta atenção, se você não conhece Jesus, se você não serve Jesus, se você não lê a palavra, se você não quer saber de nada de Deus, você vai morrer. E a morte não vai causar nada que vai fazer você entrar no céu. A morte, na verdade, só vai levar para um outro estágio de eternidade, que é uma eternidade sem Deus. Quem vive essa vida sem Deus, quem vive essa vida sem ter a lamparina acesa, cheia de óleo, quando ela fechar os olhos aqui, ela vai viver a eternidade sem Deus. Mas aqueles que escolheram nesta vida serem essas virgens com a lamparina cheia de óleo, que estão aguardando a volta do noivo e que vão ouvir: o noivo chegou, o noivo está aqui. Aleluia, aleluia. Estas seguirão num grande cortejo com as suas lamparinas acesas e vão participar do grande jantar, do grande banquete das núpcias do Cordeiro. Eu já escolhi, irmão, eu quero fazer parte desta festa. O meu coração já foi mudado. Eu amo estar na igreja, eu amo estar com os irmãos, eu amo buscar a Deus. Vou falar para você, às vezes eu estou cansado, às vezes eu não quero vir, às vezes eu não quero visitar uma célula, às vezes eu não quero aconselhar uma pessoa, às vezes eu não quero por causa da minha situação, porque eu estou cansado, porque eu já trabalhei muito. Você fala pastor, eu falo irmão, mas eu vou fazer, sabe por quê? Porque esse é o meu chamado, porque eu estou investindo em coisas eternas. Porque quando eu estou fazendo a obra de Deus, quando eu estou orando, buscando ao Senhor, eu estou enchendo a minha lamparina de óleo. Diga glória a Deus. Em segundo lugar, a igreja precisa de adequada preparação para participar da alegria do Senhor. A Bíblia diz que haviam 5 que eram insensatas, nécias, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Põe o versículo para mim. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto às suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas dormiram.
Alguns teólogos aqui, pastor Heribilto, gente que gosta um pouco de teologia, ele fala que todas dormiram, porque todas, fala da volta de Jesus mesmo, né? Aquelas que estavam mortas, aqueles que morreram com Cristo, aqueles que morreram sem Cristo. Um dia, quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Uns vão ressuscitar para a glória, uns vão ressuscitar para participar das bodas do Cordeiro, mas outros ressuscitarão e a porta estará fechada. Eles não poderão entrar. A grande diferença aqui é que 5 eram prudentes. E eu acredito que aqui só tem prudente. Irmão, não tem nada de errado de um dia você ir pescar, de um dia você ir para um flutuante com a sua esposa, de um dia você fazer uma viagem internacional e ficar 15 dias sem ver a nossa cara. Não tem nada de errado nisso. Até digo para você, faça uma lua de mel com a sua esposa e desapareça 15 dias com ela. Programe isso. Eu vou ficar 15 dias sem ver a cara do meu pastor, sem ouvir falar só quero ver minha mulher, só ela. E as paisagens do passeio. Amém, glória a Deus. Tem o seu lugar, tem o seu valor, é importante. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, os pastores precisam fazer isso, aleluia. Mas tem o seu valor, tem a sua hora. Tem gente que só faz isso, só passeia, só viaja, só desfruta, não quer ver mais a cara dos pastores, não quer mais ter compromisso com a igreja local. Então presta atenção, tem pessoas que inverteu, tem pessoas que acham que a vida é isso. A vida é prazer, alegria do mundo. Não, a vida é cheia de prazer e alegria espiritual, na presença do Senhor. Então eu vivo, você, nós devemos viver todos os dias para a glória de Deus. E aí, quando eu for tirar uma férias, se for tirar uma férias, Deus vai estar lá também. Eu vou estar na presença da glória de Deus. E aí, eu vou estar desfrutando de um momento com a minha casa, com a minha família. E se Jesus voltar quando eu estiver nessa viagem internacional, irmão, eu vou também, aleluia, glória a Deus. Você é da Assembleia de Deus, você fala, não, fiquei, aleluia. Não, você vai, glória a Deus. Então, perdi a salvação. Não, irmão, com a mulher e tudo você vai, aleluia, glória a Deus. Mas presta atenção, a vida é uma vida de ser uma virgem com a sua lamparina acesa, cheia de óleo. Quando você vive a vida cristã, a vida de comunidade, quando você serve ao Senhor, quando você vive uma vida segundo Deus planejou para você, aonde você estiver, você vai estar cheia da glória de Deus. E aí, irmão, vou dizer para você, você vai estar depois de 15 dias, depois de uma semana, não sei, depois de um tempo de viagem, você vai lá, vai ser bom, vai ser gostoso, mas você vai ter saudades dos irmãos, saudades da igreja, saudades do culto, saudade da pregação, saudade de ver o WhatsApp responder as coisas da igreja. Por quê? Porque você é crente, porque você é cheio do Espírito. Então essas 5 nécias, elas têm a lâmpada, mas elas não levaram azeite nas suas vasilhas. Então essas que não se prepararam, elas tiveram um grande problema. A pergunta que eu quero fazer para você: você tem azeite na sua lamparina? Você tem azeite de sobra? Aqui no contexto que nós vimos, o noivo demorou, ele tardou, mais do que o imaginado. Nós vemos que todas dormiram, porque ele demorou mais do que era esperado. Mas presta atenção, o importante é eu e você, nós estarmos preparados. Diga glória a Deus. Em terceiro lugar, é possível fazer uma preparação inadequada. Então eu e você estamos nos preparando, mas aqui o Senhor nos exorta, cuidado para a sua preparação não ser inadequada. No verso 6 diz assim: à meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. As 5 nécias, elas não estavam tolas, elas não tinham se preparado. E aí as prudentes, elas tinham se preparado. E aí nós vemos aqui algo importante. Tem coisas, irmão, que eu vou poder fazer por você. Irmã, tem coisas que eu vou poder fazer por você, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Tem coisas que o irmão está do seu lado, vai te abençoar. Ele vai te ajudar, ele vai te abençoar. Então, eu posso te abençoar, o seu irmão pode te abençoar em algum momento. Podemos orar por você, podemos jejuar por você, podemos te aconselhar, podemos fazer um monte de coisa. Como igreja podemos fazer um monte de coisa juntos, mas presta atenção, tem coisas que nós não podemos. Tem coisas que somente eu posso fazer por mim. Tem coisas que somente você pode fazer por você. E eu e você devemos
saber que é importante nós fazermos o que nós temos que fazer. Por mais que você possa orar por mim, mas eu tenho que ter meu tempo de devocional diário. Por mais que eu estou compartilhando a palavra com você através da pregação, você pode assistir depois no YouTube também, glória a Deus, aleluia. Mas presta atenção, eu não posso ler a palavra de Deus por você durante a semana inteira. Tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que é você que vai fazer para encher a sua lamparina de azeite. Por quê? O noivo está vindo, o noivo está voltando. Spurgeon, ele alerta o seguinte: é uma pena que alguns somente buscarão abastecer a sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. Eu vou visitar muitas pessoas no hospital. E às vezes, irmão, eu vou visitar pessoas que nunca deram 1 minuto para Jesus, para a igreja local. E agora estão lá entubadas. Estão no leito de morte. E aí nós vamos fazer o nosso papel de pastor. Nós vamos orar, nós vamos clamar por um milagre. Meu papel é fazer isso, minha obrigação. Tenho que ir lá, vou orar, vou impor as mãos. Outros que já serviram aqui conosco, muito tempo, fizeram parte das nossas células, mas que abandonaram a vida da igreja, que não querem mais saber. Eles estão vivendo as suas vidas. Por quê? Porque eles têm coisas importantes para fazer. Cuidam do seu corpo, cuidam da sua família, gastam o seu dinheiro em viagens, passeiam com as suas esposas. E são pessoas que estão agora no leito de hospital, precisando de um milagre. Nós vamos lá também orar por essas pessoas. Mas presta atenção, tem coisas que não tem o que fazer. Eu não tenho como fazer. Agora é um momento na vida da pessoa, que é um momento delicado, é um momento importante. Nós podemos orar, nós podemos interceder, mas eu acho que a pessoa deveria estar um pouquinho mais bem preparada. Talvez ela passaria por isso. E eu posso passar por isso, você pode passar por isso em algum momento. Misericórdia, aleluia. Mas, presta atenção, a pergunta é: eu estou pronto para a volta do Senhor Jesus? Eu estou me preparando de uma forma adequada? Porque o Senhor Jesus, irmão, ele vai voltar, ele vai buscar a sua noiva, a sua igreja. Não quero confundir a sua cabeça, mas ele pode voltar para você agora. Pode dar um infarto, um derrame em você agora, você morrer. Olha o silêncio. Aí você foi. Pastor, não, mas eu sou novo, eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, pastor. Estou novo, ainda tenho uma vida inteira pela frente. Será? Eu não sei. Nós temos o agora. Nós não temos o amanhã. Nós não temos a segurança que esse culto vai acabar. O que nós temos é agora. No final do culto vai ser feito um apelo. E ou você responde esse apelo, eu não sei se vai ter um outro apelo que você pode responder. Nós temos esse culto, nós temos esse momento. Ou eu coloco o meu coração de fato aqui nesse culto para servir a Deus, para honrar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Ou eu encho minha lamparina agora, mas eu não sei se vai ter amanhã. Eu não sei se eu chego em casa. Espero que eu chegue. Espero que lá esteja a minha família, todos bem saudáveis. Espero que amanhã eu acorde. Eu tenho toda uma agenda para cumprir amanhã, toda uma obrigação. Dia de folga de pastor, folga nada. Mas eu vou estar lá, eu tenho toda uma obrigação para cumprir. Mas eu não sei, eu não tenho a garantia que eu tenho a segunda-feira. Eu não tenho a garantia que eu tenho a terça-feira. Eu não tenho a garantia que eu vou estar no encontro trabalhando. Eu estou planejando para ir lá, mas a minha vida não está no meu controle. Eu não tenho controle de todas as coisas. E o Senhor Jesus, pode acontecer algo comigo que eu não esteja lá, mas o Senhor Jesus também pode voltar. E a grande questão é, irmão, que Ele está às portas. Cuidado, existe um grande engano. Muitas coisas foram faladas e pregadas por aí, que você ouviu, que eu ouvi. E às vezes nós estamos esperando acontecer um monte de coisa para Jesus voltar. Aí você está esperando a construção do 3º templo. Você está esperando um monte de coisa. Presta atenção, eu vou falar para você. Mateus 24, foi perguntado para Jesus como seria o final dos tempos, quando seria. Jesus dá uma explicação muito simples. E vou dizer para você, tudo já se cumpriu. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu e você devemos estar preparados. Há 2000 anos atrás, Jesus já disse que estava à porta. Se há 2000 anos atrás ele já estava à porta para voltar, fala para o irmão que está do seu lado, agora, irmão, ele está mais perto ainda. Em quarto lugar, a segurança no futuro depende da diligência do presente. Pastor, qual é a garantia que eu tenho que eu vou
estar com Jesus. Qual é a garantia que eu vou participar das bodas do Cordeiro? É o agora. Você está com a lamparina cheia agora? Você está no culto agora, cheio de glória, cheio de presença, de unção? Você está no celular, aleluia, mandando WhatsApp. Você está cheio de pecado que você arrastou durante a semana inteira e ficou voando no culto? Ou ainda que você fez isso durante a semana, você falou, Deus, agora, zerou, acabou, me perdoa. E jogou toda essa porcaria para fora. Falou, eu vou servir Jesus agora, eu vou honrar Jesus agora. Aí você zerou, você acertou sua vida com Jesus. E agora você fala, agora vai. E aí você está integral, totalmente, 100% da presença de Deus. Aí você veio aqui, você adorou, você chorou, você clamou, você orou, você buscou. Vai orar pela ficha do encontro, você levanta a ficha do encontro. Nós vamos orar por domingo que vai ter, você está orando também. Porque o que você tem, irmão, é o agora. Fala para o irmão que está do seu lado, você só tem o agora. Irmão, teve tantos irmãos preciosos que eu tive num dia com ele, abraçando e conversando, no outro dia ele morreu. Só tive aquele agora. Já teve pessoas que talvez você e eu, nós não demos muita atenção para ela num dia, no outro dia ela morreu. Rapaz, o Zé queria falar comigo ontem, não deu para atender, agora não tem mais Zé. Zé foi embora. Está com o Senhor. Então o que nós temos é o agora. O Senhor Jesus, Ele vai voltar, e nós temos o agora. E tem coisas que eu tenho que buscar agora, eu tenho que ser agora, eu tenho que me arrepender agora, eu tenho que orar agora, eu tenho que buscar a Deus agora, eu vou servir a Deus agora. Eu vou abrir mão do pecado agora, eu vou abrir mão da prostituição, da fornicação, do adultério agora. Eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus, eu vou viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O Sproul, um teólogo importante, ele diz assim, a enorme diferença entre essas virgens, assim como uma profunda diferença entre os membros da igreja, é a mesma que há entre o joio e o trigo, entre os que são crentes nominais e os que são crentes verdadeiros convertidos. Então, a grande diferença dessas virgens é que umas tinham óleo, outras não tinham óleo. Umas eram salvas, outras não eram salvas. Em quinto lugar, a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. A porta fechou. Jesus voltou, a trombeta tocou, Jesus voltou. Aqueles que estão preparados foram, aqueles que não estão preparados ficaram. Aqueles que ficaram encontraram uma porta fechada, uma porta que nunca mais se abrirá. Uma porta que se fechou. E a resposta é o seguinte: a verdade é que eu não os conheço. Aqui nós vemos aqui, elas chegaram lá no verso 11, elas dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta, somos nós. Jesus, sou da Água Viva de Mauá, Silvio Gale presidente. Eu ia lá de vez em quando no culto, fui até no encontro em 2000, e aí você vai dar todo o seu histórico. Você não, alguém, pode ser que seja você também. Não, está amarrado. E aí você vai dizer, você vai dar todo o histórico, e aí Jesus fala assim, a verdade é que eu não te conheço. A verdade é que você não se preparou. A verdade é que a porta foi fechada e ela jamais será aberta. Portanto, qualquer esperança de que a porta se abra é uma ilusão, é um laço. Então eu e você temos que estar atentos, porque nós precisamos viver hoje crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, essa parábola e outras parábolas, elas mostram para nós a importância da vigilância. Nós vivemos a geração mais distraída, penso eu. Sim? Celular, internet, conectado. Está todo mundo conectado com tudo, mas não está conectado com nada. Está todo mundo conectado, está todo mundo online. Eu tenho 4.900 amigos, eu tenho 1K, eu tenho 2K, eu tenho 3K. 3K o quê? Você tem um monte de gente lá nas suas redes sociais, mas você não faz parte de um grupo chamado igreja.
Aí os seus K que você tem nas suas redes sociais não vão servir para nada. Quando a porta se fechar, os seus milhares de seguidores não servirão para nada. A grande questão é, você faz parte da igreja? A grande questão é, você está cheio do Espírito Santo de Deus? A grande questão é, você está vendo muitas coisas acontecendo, muitos pastores fazendo, líder de célula fazendo, discipulador fazendo, muita coisa acontecendo, um encontro vai acontecer, vai ter convidados aqui semana que vem, que vão aceitar Jesus. Pergunta, e você? Você está conectado com o que Jesus está fazendo? Você está tendo a sua experiência, você está sendo usado por Deus? Porque presta atenção, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa passiva. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém de braço cruzado sentado num culto de domingo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser útil na casa do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fala, eis-me aqui, Senhor. Você não vai fazer o que eu faço, provavelmente, pregar de domingo, mas você vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Tem um lugar para você nessa igreja, tem uma função para você. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, que estão vigiando, que estão preparados, eles estão trabalhando. Irmão, nós acabamos de ler no primeiro versículo que nós vimos lá em Apocalipse, que fala que as vestiduras brancas são os atos de justiça. Aqui é a chave. As vestiduras brancas são os atos de justiça. Então, quando eu e você estamos fazendo a obra de Deus, essa é a nossa grande preparação. Sabe por quê? Porque eu e você vamos chegar diante do Cordeiro, e diante dele nós vamos receber uma recompensa. Haverá um casamento da noiva e do Cordeiro. Nós vamos viver a eternidade com ele, e haverá uma recompensa. Quando o noivo se levantar e fechar a porta, alguns vão ficar do lado de fora batendo e pedindo, Senhor Jesus, abra a porta. Mas a resposta virá, eu não os conheço, nem sei quem vocês são. Aí eles vão dizer, mas Jesus, comemos, bebemos contigo, ensinamos das ruas. E ele responderá, não conheço, não sei quem são vocês, afaste de mim todos que praticam o mal. Diga misericórdia. Em sexto lugar, precisamos aguardar a volta do Senhor Jesus com permanente vigilância. Jesus pode voltar hoje, irmão. Eu até gostaria que ele voltasse, aleluia. Seria muito bom que ele voltasse hoje. Pastor, mas eu não casei ainda. Irmão, você vai casar com o Cordeiro, aleluia. Vou dizer para você, depois que você casar, você vai começar a cantar, volta Jesus, volta Jesus. É brincadeira, solteira, não é nada disso que eu estou falando, não. Os casados confirmam, aleluia. Amém, volta Jesus, volta. Aleluia. Talvez você tenha em mente que falte algo para Jesus voltar. Irmão, ele vai voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, a porta vai se fechar. As bodas, então, são o arrebatamento dos fiéis, dos vivos. O ressuscitar são dos crentes que estão adormecidos, que vão se unificar com aqueles que estão vivos e aqueles que estão adormecidos e aqueles que morreram sem Jesus. O Senhor Jesus vai voltar de forma breve, de forma visível, audível, inesperada, repentinamente. Ele vai voltar de forma gloriosa. E eu e você, pessoal do louvor pode subir, e eu e você temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, e nós devemos ter um grande desejo e anseio. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.